Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz, então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos para o terceiro episódio da nossa série de estudos sobre a lei de Deus. Nós iremos falar sobre o segundo mandamento que proíbe a fabricação e a adoração de imagens de escultura. Às vezes nós não gostamos muito de proibições, mas nós precisamos entender que nem sempre a proibição é algo ruim. Na verdade, quando ela aparece na Bíblia, sempre será para o nosso bem. Então eu te convido a permanecer comigo até o final desse vídeo para juntos nós entendermos melhor sobre esse mandamento. E antes de iniciarmos o nosso estudo, já te peço para se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Nós estamos aí rumo aos 600 inscritos, então eu preciso da sua ajuda. Se inscreva, compartilhe com outras pessoas e também não se esqueça de ativar os sininhos de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E agora eu te convido a juntos a fazermos uma oração para que Deus esteja conduzindo esse estudo. Santíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, nesse momento iremos mais uma vez, ó Pai, estudar sobre a Tua santa lei. Abra nossa mente, abra o nosso coração para recebermos a Sua mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, te convido a abrir sua Bíblia comigo em Êxodo no capítulo 20 e nós iremos ler do verso 4 até o verso 6, onde nós encontramos ali o segundo mandamento da lei de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Verso 6. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nessa série, nós já vimos que o povo de Israel foi um povo que viveu em escravidão lá no Egito por 400 anos. E por terem vivido em escravidão por um período tão longo, eles agora estavam submersos na religião egípcia. Eles estavam apegados a falsos deuses, a ídolos. E Deus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, usou ali de forma poderosa Moisés e Arão como seus instrumentos para libertarem o povo ali da terra do Egito. E após então Deus libertar o povo da escravidão, ele então agora apresenta a sua lei, ele apresenta os 10 mandamentos para aquela nação, com o objetivo de os preparar para entrarem ali então na terra prometida, ali na Canaã. Então, como eu disse, os nãos de Deus, as proibições de Deus, como por exemplo, encontrados aqui na sua santa lei, não era para o mal deles, muito pelo contrário, era para o bem deles. Nos tempos antigos, infelizmente, as nações elas estavam submersas no politeísmo, na crença de que existiam vários deuses. Eles inventavam mais deuses porque eles não conseguiam imaginar que apenas um Deus seria suficiente, que apenas uma divindade daria conta de tudo. E Israel já tinha sobre si a influência negativa do Egito, na qual Deus estava trabalhando para tirar, para remover deles, e agora também eles tinham ao seu redor inúmeras nações que também eram politeístas. Então Deus, ele inicia a sua lei com o primeiro mandamento, que nós já estudamos no vídeo anterior, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, é um convite ao monoteísmo, um convite a adorar o único Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, um convite para que Deus ocupe o primeiro lugar no coração, que ele preencha o vazio que só pode ser preenchido, que só pode ser ocupado por ele. E agora ele transmite o segundo mandamento, que de forma resumida nos diz: não faça, não adore e não se incline diante de nenhuma imagem de escultura. Veja o que nos é dito aqui em Isaías, no capítulo 44, no versículo 9. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Agora, a partir do verso 14. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Versículo 16.
Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: Ah, já me aquento, contemplo a luz. Veja o que nos diz agora no verso 17. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: Livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Ou seja, a Bíblia nesse texto e em vários outros traz essa prática de adorar imagens como algo ilógico, algo sem sentido, como nós lemos aqui, como uma abominação. A Bíblia é muito clara em nos dizer que nós não podemos nem fazer e nem nos ajoelhar diante dessas imagens de escultura. E é interessante porque o mandamento diz que nós não podemos fazer imagens nem daquilo que há em cima nos céus, nem embaixo na terra e nem nas águas embaixo da terra. Ou seja, abrange todo o universo físico, abrange as 3 dimensões. E tudo isso relacionado a deuses, a imagens de adoração, uma proibição de imagens religiosas de qualquer coisa que existe no céu, na terra e nas águas. Mas agora vamos refletir um pouco sobre isso, sobre esse mandamento. Quando nós pensamos que nós não podemos fazer nada daquilo que existe em cima ali nos céus, nós então temos que pensar, o que nós encontramos no céu? Ali no céu nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, os anjos. Então o fato é que nós não podemos fazer imagens nem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, nem dos anjos. Quando nós vamos ainda um pouco além, nós encontramos ali, por exemplo, os astros, o sol, a lua, as estrelas. Então também nós não podemos nos deixar levar pela ideologia de adorar astros, como já era uma prática lá nos tempos antigos de várias e várias nações, de vários povos que tinham esse costume de adorar o sol, de adorar a lua, de adorar as estrelas, de adorar a criação no lugar do Criador. E infelizmente essa prática ainda continua presente nos nossos dias. Infelizmente muitas pessoas ainda adoram a criação no lugar do Criador. E o que nós temos, por exemplo, na Terra? Nós temos pessoas, nós temos animais e, infelizmente, muitos acabam fazendo imagens de pessoas que já morreram, que foram santas, que foram justas e acabam reverenciando essas imagens. Só que por mais justa e piedosa que uma pessoa tenha sido, essa pessoa nunca pode ser adorada e nem reverenciada, porque essa pessoa não foi nada mais, nada menos do que uma mera criatura diante do Deus Criador do universo. Enfim, a Bíblia é muito clara em nos dizer que nós não podemos fazer nem adorar nenhuma imagem de escultura. Nós não somos autorizados a fazermos imagens de nada e nem ninguém, nem mesmo do próprio Deus. A verdade é que por trás dessa questão de adorar imagens de escultura, existe um inimigo que deseja mais do que tudo tirar a adoração que deveria ser exclusiva ao Deus Criador dos céus e da terra, e então ele vem acrescentando outras coisas, objetos, pessoas no lugar, para assim então o ser humano tirar o foco do verdadeiro Deus e desviar a sua atenção. Só que a Bíblia é muito clara em nos proibir de fazermos tal prática. E o mandamento então continua dizendo que Deus ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Entenda, Deus não castiga uma pessoa pelos erros de outra. Cada pessoa é responsável perante Deus pelos seus próprios atos. Mas Deus também não interfere nas leis da hereditariedade. Então, a justiça divina, ela visita a iniquidade de uma geração sobre a seguinte, unicamente mediante as leis da hereditariedade. Ou seja, uma família que tem o costume, a prática de adorar imagens, essa idolatria, ela pode passar para os filhos, que pode passar para os netos, até que um deles
tenha o contato com a palavra do Senhor, descubra a verdade e decida então abandonar esse caminho. O fato é que aquilo que os pais fazem tem uma influência enorme sobre os filhos. O ambiente tem efeito decisivo sobre cada geração. Então, cada ato e cada costume seu influencia intensamente os seus filhos. Então, se você tem uma prática porque os seus antepassados tinham, eu aconselho você a estudar a palavra de Deus para você então descobrir por si próprio se aquilo que você está fazendo está ou não de acordo com a vontade de Deus. E deixe Deus guiar a sua vida, deixe Deus corrigir os seus erros, como ele fez com o seu povo no passado e continua fazendo hoje. O texto diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O uso da palavra aborrecer é algo típico ali no Oriente, que serve para expressar a mais intensa desaprovação. Então, dedicar afeições a deuses falsos de qualquer tipo, reverenciar coisas ou pessoas, depositar a confiança em algo além do Senhor, é aborrecê-lo de maneira intensa. Então, aqueles que agem assim, inevitavelmente trazem consequências não apenas sobre eles, mas também sobre aqueles que vêm depois deles. Então entenda, Deus visita ou aponta os resultados da iniquidade não de uma forma vingativa, mas para mostrar aos pecadores que uma conduta errada inevitavelmente traz sofrimentos e consequências infelizes. Mas o texto também continua dizendo que o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. É mediante a obediência que se demonstra o verdadeiro amor a Deus. Só que o Senhor não quer que lhe obedeçamos por obrigação, porque nós devemos fazer isso ou por medo. O Senhor quer que, movidos pelo amor, escolhamos então obedecê-lo. A liberdade de escolha é um princípio fundamental do governo de Deus, tanto no céu como também na terra. O poder de escolha está intimamente alinhado com a capacidade de amar. O amor nunca pode ser forçado. Então, movidos pelo amor de Jesus Cristo, nós somos então capacitados a responder o seu sacrifício feito por nós na cruz do Calvário, mediante a obediência dos seus mandamentos, que, como nós vimos no último estudo, são orientações, são instruções, são conselhos vindos do próprio Criador. Enfim, quando os pais são fiéis, quando colocam Deus no centro, as misericórdias do Senhor vão se replicando de geração pós geração. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Qualquer Bíblia que você pegar, mesmo que seja a Bíblia católica, você irá encontrar a presença desse mandamento, do segundo mandamento do Senhor. Todas as Bíblias será a mesma coisa. Só que quando você pega o catecismo, aí sim você vai encontrar a diferença. Esse mandamento, o segundo mandamento da lei de Deus, ele foi removido, ele não está presente ali no catecismo. Na verdade, no catecismo, o segundo mandamento é o não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Só que na Bíblia, esse é o terceiro mandamento. E a pergunta que eu te faço é: qual é a sua escolha hoje? Permanecer com a palavra de Deus, com os ensinos da palavra do Senhor, ou escolher então o catecismo, que é palavras de homens? Leia comigo o que está aqui no livro de Salmos, no capítulo 115, e nós iremos ler do verso 1 até o verso 8. A palavra de Deus vem nos dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Agora preste atenção no versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O que esse texto nos diz?
que essas imagens têm bocas, mas não falam, têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam? É apenas uma estátua, não pode fazer coisa alguma. Mas quando nós vamos lá no livro de Isaías, no capítulo 59, aqui vem nos dizendo no versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. A verdade é que Deus, ele ouve as nossas orações, ele ouve o seu clamor a ele. Quando você clama pelo nome de Deus, ele para tudo apenas para te ouvir, para dar atenção a você, para te atender. Infelizmente, muitos têm o costume, têm a prática de adorar imagens de escultura, mas como nós vimos no estudo de hoje, a Bíblia é muito clara em condenar esse ato. Ao estudarmos a palavra de Deus, nós descobrimos a verdade e nós somos chamados a tomar uma decisão. Então, se você tem esse costume, esse hábito em sua vida, Deus hoje está te convidando a abandonar essa prática e a seguir a vontade dele. O texto que nós lemos aqui no livro de Salmos, lá no versículo 8, nos diz que as pessoas que têm o costume de adorar essas imagens de escultura, elas se tornam iguais a essas imagens. Têm olhos, mas não enxergam a vontade de Deus. Têm ouvidos, mas não ouvem o que Deus diz. Têm pés, mas não andam pelos caminhos da verdade, mas continuam andando nos caminhos do erro, da mentira e do engano. Mas hoje, Deus, mais uma vez, em seu infinito amor e em sua infinita misericórdia, te convida a abandonar aquilo que não é do seu agrado e a seguir única e exclusivamente a vontade do Senhor. Não sou eu que estou falando isso. Está na palavra de Deus. Nós precisamos nos lembrar que os mandamentos, eles foram escritos pelo próprio Deus. Eu sei que não é fácil. Talvez você que esteja me ouvindo teve essa crença durante toda a sua vida, essa prática, esse hábito, e para você de fato é difícil abandonar, mas Deus, ele quer e pode mudar a sua realidade. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Então apenas aceite o chamado do Senhor e deixe o Egito para trás. Abandone tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Deus hoje, ele quer te transformar. Ele quer te preparar para entrar na Canaã celestial. Mas para entrar na Canaã celestial, você não pode ter outros deuses. Somente o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Então esse foi o estudo de hoje, eu espero que você tenha compreendido e gostado. Deixe aqui nos comentários aquilo que você achou sobre esse estudo. Também não se esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar com outras pessoas, para juntos estarmos pregando o Evangelho. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo, você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.